Então, boa noite. Vamos iniciar esse nosso primeiro dia, né? Como eu, como eu recomendei, é interessante que vocês estejam no computador. É possível sim fazer no celular, baixando o chat GPT, mas eu acho que a performance fica melhor no computador, certo? A gente vai começar bem no básico mesmo. Eu apresentando como é que vocês chegam ao chat GPT, o que é o chat GPT, os instrumentos, e depois a gente entra para os prompts de elaboração de aulas, certo? Então, bora lá. Eu aqui para minha... Então, aqui está a aba do buscador Google, né? Aí você pode tanto pesquisar aqui quanto pesquisar aqui. Vou colocar aqui, né? Chat GPT, ele já apresenta aqui para gente. E aí, o que eu vou abrir é esse daqui, ó. OpenAI Chat GPT, esse segundo ícone aqui, certo? Essa é a página inicial, ok? Eu vou aqui, eu posso traduzir para o português. Clico aqui, ó, começar agora, iniciar a sessão. Aí aqui eu posso criar um e-mail e uma senha para o ChatGPT, mas o que eu recomendo é você já logar com o seu Google, né? Então aqui continuar como Google, continuar. Aqui, como eu disse, eu estou fazendo tudo do zero, certo? Aqui é uma aba que eu nunca usei, então eu estou fazendo todo o procedimento que qualquer um de vocês fariam ao usar pela primeira vez. Esse daqui está limpo, não tem nada. Aí eles entram aqui para explorar, né? Explore o chat GPT, descubra versões personalizadas do chat GPT, criadas para casos específicos de utilização, tal como escrever, investigar e programar. Aí aqui, chat GPT, dicas para começar. Pergunte, o chat GPT pode responder a questões, ajudar a aprender, escrever códigos, pensar em conjunto contigo e muito mais. Aí, não partilhe informações confidenciais. O histórico de chat pode ser revisto ou utilizado para melhorar os nossos serviços. Saiba mais sobre as suas escolhas e no nosso centro de apoio, né? Confirme os seus fatos. Embora tenhamos salvaguardas, o ChatGPT pode dar informações erradas. Não foi concebido para dar conselhos, né? Então, sabendo disso, a gente clica em OK e vamos lá. Aí, o ChatGPT agora tem memória entre chats. Continue a conversa. O chat irá transportar o que aprender entre os chats, permitindo disponibilizar respostas mais relevantes. A gente vai ver, e até uma dica de organização, que a gente cria um chat para cada área. Eu vou mostrar aqui, daqui a pouco a gente vai criar um chat para cada área. O primeiro chat que a gente vai criar é o chat pedagógico, onde a gente vai utilizar para planejamentos pedagógicos, certo? Mais útil ao longo do tempo. O chat torna-se mais útil à medida que conversamos, lembrando-se continuadamente de detalhes e preferências. No meu caso, por exemplo, o meu chat que eu mais uso com frequência, ele já sabe que eu gosto de ter um roteiro de quadro. Então, quando eu peço meu planejamento, ele já me dá como um roteiro do que eu vou escrever no quadro. É? Ele também sabe que eu gosto de trabalhar com tópicos. Então, ele já me dá o meu planejamento em tópicos. Ele sabe que eu gosto de colocar a minutagem do que eu vou fazer. Então, ele coloca a minutagem. Ele vai se adaptando à maneira como você utiliza, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer avaliações,
ele sabe que eu gosto de enunciados com, com relação com a prática cotidiana, e ele também sabe que eu gosto de enunciados longos, então ele já vai fazendo. Quanto mais você usa o chat GPT, mais ele se personaliza a você, certo? Faça a gestão do que é lembrado. Você está no controle. Reveja e elimine memórias específicas. Recomece do zero ou desative a funcionalidade das definições, né? Você pode apagar os seus rastros. Aqui tem o 4, experimenta e não vai experimentar o 4 agora, certo? Aí aqui, ó, o que pode o chat fazer? Curiosidade sobre o Império Romano, receita o que tem que cozinhar, pergunte-me sobre civilizações antigas. Aqui são algumas sugestões de onde você deve iniciar. Eu vou iniciar agora um novo chat. Primeiro, deixa eu mudar aqui para o 3.4. Mudei para o 3.4. Aí, bora lá. Iniciar um chat. Pronto. Aí, aqui, vamos começar com um prompt. O que que é prompt? Alguém que sabe dizer o que que é prompt? Prompt é o comando que nós damos para a inteligência artificial para que ela realize determinadas atividades. Esse prompt, inclusive, eles têm uma profissão para isso, né? Que é a engenharia de prompt. Eles vão existir, onde está a informação, os engenheiros de prompt, pessoas especializadas em estruturar comandos para a inteligência artificial. Porque, embora o nome inteligência artificial, ela não é tão inteligente assim, no sentido de ela só é capaz de fazer aquilo que você solicita. Então, se você solicita de uma maneira errada, ele vai fornecer de uma maneira errada. Se você solicita de uma maneira mais elaborada, ele vai dar mais elaborado. É o que a gente chama de entradas. Quanto mais entradas você der, ou seja, quanto mais dados e informações você der, melhor vai ser aquele resultado, certo? Então, a gente precisa criar prompts, comandos cada vez mais adequados. Quanto mais detalhe você colocar para o prompt, mais ele vai conseguir responder a você, certo? Então, vamos aqui para vocês verem. Eu vou fazer um prompt simples e depois vou fazer um prompt sofisticado, certo? Digam aí um tema no chat de uma aula que vocês queiram fazer. Qualquer tema. Podem colocar no chat e abrir o microfone. Qualquer tema. Não, não vou começar assim, não. Vamos devagar. A gente vai chegar lá. Mas um tema de plano de aula, primeiro. A gente vai ver como usar ele para fazer as adaptações para transtorno de espectro autista. Eu já usei e ficou bem legal. Mas vamos começar do basiquinho, certo? Vamos começar com um tema de aula, um tema cotidiano do ensino fundamental e educação infantil. Pronto. História da pré-história. Vamos lá. Então, vou aqui no prompt. Aí eu vou pedir a ele, ó. Elabore um plano de aula sobre história da pré-história. E aqui ele está fazendo.
Pronto, ó. Ele elaborou o plano de aula. Vamos ver como é que ficou o plano de aula? Isso é outra coisa, ó. Vocês sempre têm que analisar o produto da aula, certo? Ele mesmo disse que precisa passar por revisão sempre. Porque o que o chat GPT é? Ele é uma inteligência de linguagem generativa, ou seja, ele pega as coisas que estão no banco de dados dele e ele organiza de acordo com o gênero textual solicitado. Então, existe um grupo de dados sobre pré-história. Ele pega esse grupo de dados e ele organiza no formato que a gente solicitou, que é planos de aula. E a gente precisa sempre estar verificando, certo? Então, vamos lá, o que ele criou. Ó. Vamos ler o plano de aula que ele criou. Ó, plano de aula, História da Pré-História. Tema, Introdução à Pré-História. Ano, sexto ano do ensino fundamental. Duração, 2 aulas de 50 minutos cada. Objetivos, compreender o conceito de pré-história. Segundo, conhecer as principais divisões da pré-história. Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Identificar as principais características de cada período. Entender a importância das descobertas arqueológicas para o estudo da pré-história. Aí, conteúdos. Conceito de pré-história, divisão de pré-história, paleolítico, neolítico, mesolítico, neolítico, principais características de cada período, descobertas arqueológicas. Aí a metodologia. Aula expositiva com uso de slides e vídeos. Discussão em grupo. Atividades práticas e lúdicas. Aí, primeira aula. Nos primeiros 10 minutos de introdução. Apresentar o tema e o objetivo da aula. Apresentar aos alunos perguntar aos alunos o que eles sabem sobre pré-história e anotar no quadro. Aula expositiva, 20 minutos. Explicar o conceito de pré-história e sua divisão em 3 períodos: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Utilizar slides com imagens ilustrativas e mapas para facilitar a compreensão. Vídeo educativo, 10 minutos. Exibir um vídeo sobre a vida na pré-história. Exemplo, a vida na Idade das Pedras. Após o vídeo, fazer uma breve discussão sobre o que foi visto. Atividade em grupo. Dividir os alunos em grupos. Distribuir folhas com imagens de ferramentas e artefatos de diferentes períodos. Pedir para os grupos identificarem a que período cada artefato pertence e justificar sua resposta. Aula 2. Revisão, 10 minutos. Revisar os principais pontos discutidos na aula anterior. Tirar dúvidas e reforçar conceitos importantes. Aula expositiva, 20 minutos. Focar nas características específicas de cada período. Paleolítico, caça e coleta, ferramentas de pedra lascada, pintura rupestre. Mesolítico, transição, adaptação climática, avanços em ferramentas. Neolítico, agricultura, domesticação de animais, ferramentas de pedra polida, segmentarização. Utilizar slides com imagens e comparações entre os períodos. Atividade prática. Distribuir massinha de modelar e pedir para que os alunos recriem uma ferramenta ou objeto de um dos períodos estudados. Pedir para cada aluno apresentar sua criação e explicar sua utilidade no contexto histórico. Discussão final. Fazer uma roda de conversa para que os alunos compartilhem o que aprenderam e com esses e como se sentem em relação ao estudo da pré-história. Aplicar uma avaliação rápida com perguntas objetivas e dissertativas sobre o conteúdo abordado. Recursos: slide com imagens e mapas, vídeos educativos sobre a história, folhas com imagens de ferramentas de artefatos, massinhas de modelar, avaliação, participação em discussão, qualidade das respostas na atividade prática, desempenho na avaliação. Aí aqui tem umas sugestões de referências bibliográficas e plataformas de vídeo. Isso aqui precisa ser verificado, certo? Porque muitas vezes ele cria livros que não existem. Vamos só checar se esses livros existem. Mas esses livros não existem. Esses livros não existem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo?
porque não dá para confiar nas bibliografias que ele coloca para gente. Ele inventa, ok? Mas veja, um prompt simples deu um resultado bastante interessante, né? Aí a gente pode complexificar. Diz, quanto mais entradas você der, melhor fica. Então, vou reelaborar ó, um novo prompt. Aqui, ó, a gente pode colocar o nome, não mudar nome. Eu vou mudar o nome para ação, certo? Aqui vai ser pedagógico. Ou melhor, vou colocar planejamento pedagógico. Planejamento pedagógico. Pronto. Aí nessa aba vai ficar todas as minhas conversas sobre planejamento. Agora eu vou fazer um prompt mais elaborado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, haja como uma professora do ensino fundamental, anos iniciais, e elabore um plano de aula de história sobre introdução à pré-história para estudantes de 10 anos de idade em 60 minutos. Os recursos, os recursos disponíveis são quadro branco, piloto, papel, lápis colorido. Ó, aí aqui, ó, ele já respondeu de acordo com o que eu coloquei, né? Introdução, conceito de pré-história, apresentando as principais características do paleolítico, mesolítico e neolítico, promover a compreensão do desenvolvimento humano na pré-história. Aí os recursos, quadro branco, piloto, papel, lápis colorido. Cumprimentar os alunos e explicar que hoje vamos aprender sobre pré-história, perguntar aos alunos se eles sabem sobre a vida dos primeiros seres humanos, anotar no quadro branco as respostas para facilitar a discussão. Aí, aula expositiva, explicar o que é pré-história, período antes da invenção da escrita, dividir a pré-história em três, paleolítico, mesolítico e neolítico, descrever brevemente cada um, paleolítico, vida nômade, caça e coleta, ferramentas de pedra lascada, pintura rupestre. Mesolítico, transição, adaptação climática e inovação. Atividade de desenho. Distribua papel e lápis colorido para os alunos. Pedir que desenhem uma cena representando a vida de um período da pré-história. Sugerir que incluam elementos como pessoas, ferramentas, animais e paisagens. Pedir que cada aluno apresente o desenho para a turma. Perguntar sobre os elementos incluídos no desenho e como eles se relacionam com o período escolhido. Anotar no quadro branco as características discutidas para reforçar o aprendizado. Revisão. Revisar os principais pontos abordados durante a aula. Perguntar se os alunos têm dúvidas ou comentários. Agradecer a participação de todos e finalizar a aula.
Avaliação, a participação dos alunos, a qualidade e criatividade do desenho, clareza na apresentação, explicando o desenho. Observação, adaptar explicações de atividades conforme o ritmo e interesse da turma. Oferecer apoio individualizado aos alunos que necessitam durante a atividade. Né? Aí, vamos, por exemplo, vamos começar agora a fazer uma adaptação, né? Conforme vocês solicitaram. Ana, essa bibliografia é só para demonstrar, porque ele não segue ele não é de gênero textual, e aí ele sabe que gênero textual precisa ter referência. Aí ele não tem acesso à internet, porque os dados são fixos no banco dele. Então ele não sabe quais são as obras mais atuais que foram publicadas. Aí ele inventa a estrutura, né? Por isso a gente precisa tomar cuidado com a parte das referências, ok? Aí aqui, vamos para a adaptação. Aí, pronto, eu vou colocar aqui. Vou já pedir para ele reelaborar, certo? Vamos aqui, ó. Reelabore o plano de aula, adaptando para um aluno que tem paralisia cerebral e dificuldades de desenhar. Vamos ver a adaptação que ele fez. Ó, ele continua aqui 60 minutos, introdução para a história, o conteúdo continua o mesmo. Cumprir os alunos, cumprimentar os alunos, ficar vídeo, facilitar os períodos. Aí, atividade, ó. O aluno não consegue desenhar, mas ele vai conseguir colar. Então, distribuir papel e lápis colorido para os alunos que conseguem desenhar, fornecer imagens impressas de elementos da pré-história, pedir que os alunos criem uma cena representando a vida de um dos períodos da pré-história. Para aluno com paralisia cerebral, fornecer apoio para recortar e colar as imagens, ou permitir que ele escolha e direcione onde colar com a ajuda de um colega ou de um professor. Vamos pensar em outra situação que ele possa adaptar? Vamos lá para um aluno autista de suporte 2 que tenha sensibilidade tátil. Sensibilidade tátil. Vamos lá. Ou melhor, vamos desafiar, é sobre desenho. Vamos pedir para ele fazer uma atividade adaptada para um aluno cego? Agora, adapte a mesma aula para uma estudante cega. Meu, consegui. Agora, a estrutura da aula continua a mesma. Aí, aqui na descrição, né? Aí, distribua papel e lápis colorido para os que conseguem desenhar. Para o aluno com cegueira, fornecer réplicas táteis de ferramentas pré-históricas, pedaços de tecido para representar roupas antigas e outros objetos com texturas diferentes que representem elementos da vida pré-histórica. Pedir que todos criem uma cena.
representando a vida de um período da pré-história, usando desenhos ou montagem tátil. A aluna com cegueira pode criar uma cena montada uma maquete tátil ou descrevendo-a verbalmente com a ajuda de objetos fornecidos. Aí a apresentação. Pedir que cada aluno apresente sua criação para a turma. Pergunte sobre elementos de inclusão na criação, anotar no quadro características principais, incentivar a aluna conseguir a tocar nas criações dos colegas e pedir para que descrevam verbalmente o que fizeram, né? Revisão e encerramento, aí a avaliação. Aí, para essa avaliação, eu, por exemplo, eu gostaria de pontuar, né? Então, ó, eu pego os critérios de avaliação que eu quero, seleciono aqui, ó, construa um mapa avaliativo que pontue de 0 a 2 pontos para os seguintes critérios. E aqui, ó, um mapa completo da avaliação, ó. Critérios de avaliação, participação dos alunos na discussão, qualidade e criatividade na criação, clareza na apresentação e explicação das questões. Cada critério será avaliado de 0 a 2 pontos, onde 0 não atingiu, parcialmente atingiu, 2 totalmente atingiu. Aí, pontua, participação dos alunos. Recebe 0 quem não participou da discussão. Recebe 1 quem participou ocasionalmente de forma limitada. Recebe 2 quem participou ativamente e contribuiu na formação. Qualidade, criatividade e desenho. Quem não realizou a criação, quem realizou a criação de forma básica, com pouca criatividade, quem realizou com forma detalhada e criativa. Clareza na apresentação e explicação. Quem não apresentou a explicação, quem apresentou de forma limitada, com pouca clareza, quem apresentou de forma clara e de pouca e detalhada. Aí aqui, ó, o aluno, quadro a quadro, aluno por aluno, a participação, aí você notifica de 0 a 2, de 0 a 2, e o total de 0 a 6, né? Utilize tabela para registrar pontuações, etc e tal. E aí, o que acharam? Agora vamos complicar mais. Eu vou pegar o mesmo prompt e agora eu vou pedir para ele me ajudar a construir um jogo. Vou pegar aqui o prompt inicial. Aí haja como uma professora de educação fundamental nas iniciais e elabore um plano de aula de história. Vou mudar aqui. Um jogo sobre introdução à pré-história para estudantes de 10 anos de idade. Vou diminuir aqui o tempo de jogo para 20 minutos. Os recursos disponíveis aos mesmos. Aí bora lá, o que ela vai elaborar de jogo aqui para mim.
Aí, ó. Objetivo aqui é ter o jogo. O jogo é Caça ao Tesouro da Pré-História. Reforçar o conhecimento sobre os períodos da pré-história, paleolítico, mesolítico, neolítico, de forma divertida e interativa. Os recursos, o que eu disse que tinha. Eu disse que eu tinha quadro branco, que eu tinha piloto, que eu tinha papel, que eu tinha lápis colorido. Aí, estrutura do jogo, preparação. Desenhe no quadro branco um mapa simples que represente uma área de escavação arqueológica. Divide em três seções: paleolítico, mesolítico e neolítico. Distribua papel e lápis colorido para os alunos. Instrução para o jogo. Explique aos alunos que eles serão arqueólogos em busca de tesouros da pré-história. Cada grupo ou aluno, dependendo do tamanho da turma, deverá encontrar tesouros e associá-los corretamente a um dos períodos paleolítico, mesolítico e neolítico. Os tesouros serão características, ferramentas ou atividades típicas de cada período que os alunos vão desenhar ou descrever. Aí, divida a turma em três grupos. Cada grupo deve desenhar ou escrever no papel uma lista de características, ferramentas ou atividades de um período. Cada grupo fica com um período. Por exemplo, paleolítico. Desenhe um homem caçando com uma lança, pintura rupestre, ferramentas de pedra lascada. Mesolítico. Desenho de pessoas pescando, ferramentas mais sofisticadas, transição entre caçada e agricultura. Neolítico, desenho de pessoas não. Incentive a criatividade e a discussão dentro de cada grupo e decidirem desenhar. Aí, apresentação e debate. Cada grupo apresenta suas descobertas para a turma. Os alunos devem colar ou desenhar seus tesouros no mapa, no quadro branco, na seção correspondente ao período discutido. Após cada apresentação, faça perguntas para reforçar o aprendizado e garantir todos os entendimentos, porque cada item pertence deverá ser permitido. Encerramento. Revisar os principais pontos sobre cada período com a turma. Parabenizar os alunos pelo trabalho e pela participação. A avaliação aqui, né? Esse jogo promove a colaboração, criatividade e desempenho. Aí eu, por exemplo, não entendi as regras do jogo. Explique as regras do jogo e quem deve ganhá-lo. Pronto. Aí aqui ela replicou e agora o critério para vencer o jogo. Ganha o jogo grupo Q. Participar e colaborar. Trabalhou de maneira colaborativa e todos os membros participaram ativamente. Precisão. Identificou corretamente as características, ferramentas e atividades de seu período. Criatividade. Demonstrou criatividade na forma como representou os elementos do seu período. Clareza. Apresentou sua descoberta de maneira clara e compreensiva para os colegas. A professora pode dividir o grupo vencedor, decidir o grupo vencedor com base nesses critérios. Se desejar, distribuir pontos para cada categoria, tomando no final. O grupo com maior pontuação será o vencedor. Aí ficou mais claro. Exatamente. Aí agora vamos para a questão do aluno autista. Aí eu coloco: tenho um aluno com transtorno do espectro autista, nível de suporte 2, que tem dificuldade em socialização. Como posso fazê-lo participar do jogo que você propôs?
Aí, ó, bora lá ver o que o chat GPT nos colocou. Né? A inclusão do aluno com transtorno de espectro autista, TEA nível de suporte 2. Para garantir que o aluno com TEA participe do jogo Caça ao Tesouro da Pré-História de maneira inclusiva e confortável, aqui estão algumas adaptações estratégicas. Primeiro, comunicação antecipada e preparação. Explique ao aluno com antecedência sobre a atividade e o que será esperado dele. Use uma linguagem clara e visual, imagens ou diagramas, para ajudá-lo a entender o que vai acontecer. Permita que ele faça perguntas e expresse qualquer preocupação que possa ter sobre a atividade. Ajuste na formação dos grupos. Considere formar grupos menores ou dupla e coloque o aluno com TEA em um grupo com colegas que sejam pacientes, compreensivos e que já tenham uma boa relação com ele. Se o aluno preferir trabalhar sozinho, permita essa flexibilidade, mas encoraje uma leve interação com os colegas para que ele ainda se sinta parte da atividade. Papel e responsabilidades claras. De acordo com, dê ao aluno um papel claro e específico dentro do grupo que se alinhe com seus interesses e habilidades. Por exemplo, ele pode ser responsável por selecionar as imagens ou objetos para o tesouro, ou desenhar um item específico. Use listas de tarefas e checklist visual para que ele possa seguir passo a passo. Ambiente de trabalho calmo. Garanta que o ambiente de trabalho do grupo seja calmo e com poucas distrações. Se necessário, permita que o aluno trabalhe em uma área um pouco afastada, mas ainda visível para o grupo. Use sinais visuais, um cronômetro para ajudar o aluno a gerenciar o tempo durante a atividade. Suporte de mediação. Ofereça suporte adicional como assistente de ensino ou um colega tutor para ajudar o aluno a se desenvolver e a entender a atividade. Esse assistente pode ajudar a facilitar a comunicação entre o aluno e o grupo, garantindo a ele se sinta incluído e valorizado. Aí, a adaptação no jogo. A professora desenha no quadro branco, mapa simples, distribui o papel, a informação de grupo. Formar grupo com base em afinidade e relação positiva. Se necessário, deixa o aluno com TEA trabalhar em dupla ou sozinho com o apoio de um colega tutor. Desenho ou escrita característica. Cada grupo deve desenhar. Aí ofereça ao aluno com TEA imagens prontas para que ele possa escolher e colar em vez de desenhar. Apresentação e colocação no mapa. Cada grupo apresenta suas descobertas para a turma. Permita que o aluno com TEA participe apresentando apenas uma parte ou colaborando na colagem dos elementos do mapa. Encerramento. Revise os principais pontos, parabenize os alunos pelo trabalho e pela participação, destacando a contribuição de todos. E aqui a pontuação continua o mesmo. Né? E aí, o que acharam da adaptação que ele propôs? Aí, bora lá, vamos supor que a gente tem que fazer um projeto interdisciplinar, né? Aí vamos aqui. Vamos voltar agora para um ponto que, para pedir interdisciplinaridade. Elabore uma aula com 60 minutos sobre pré-história de maneira interdisciplinar, unindo história, artes e matemática para estudantes de 8 anos do ensino fundamental, anos iniciais. Leve em consideração que a sala tem uma aluna com cegueira, um aluno com paralisia cerebral e um aluno com
é suporte 2. Vamos ver o que ela preparou para a gente. Aí, tipo, por exemplo, professor, o plano de aula da minha escola é diferente. Não tem esses itens, tem outros itens. Aí basta você, quando for descrever, elabore um plano de aula sobre assunto tal, e aí você coloca os itens que tem no plano de aula da sua escola. Tá? Vou ver como é que tá aqui e depois eu peço para ele refazer, certo? Aí bora lá, porque ele pega o mais genérico. Plano de aula interdisciplinar de história, né? Compreender os principais aspectos da pré-história, relacionar a pré-história com elementos de arte e matemática, promover a inclusão de todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais. Aí tem aqui a lista de materiais, porque veja, eu não forneci para ele o que eu tenho, porque eu posso direcionar. Olha, eu só tenho. Veja, no primeiro plano que a gente fez, ele sugeriu slide, mas nem sempre a gente tem projetor, nem sempre a gente tem computador. Aí por isso que eu coloquei, ó, os recursos que eu tenho disponível é quadro, papel e lápis colorido. Porque se você der o recurso, ele direciona. Aqui eu não dei o recurso. Aí ele colocou os recursos que ele acha necessário, né? Aí, vamos lá, introdução. Cumprimentar os alunos, dizer o que vai aprender hoje, perguntar o que eles já sabem. Aí a aula, parte de história, explicar brevemente o que é pré-história, seus períodos e principais características. Usar descrições detalhadas e imagens acessíveis para todos os alunos que possam acompanhar. Para a aluna com cegueira, descrever verbalmente as informações e fornecer objetos táteis representando ferramentas pré-históricas. Para aluno com paralisia cerebral, permitir que ele toque os objetos táteis enquanto você os descreve. Para aluno com TEA, use imagens visuais claras e mantenha a estrutura da explicação simples e direta. Na parte de A, propor que os alunos criem uma representação artística da pré-história, distribuir papel colorido para os alunos que conseguem desenhar, para a aluna conseguir fornecer materiais táteis como argila e massinha, para que ela possa criar uma escultura representando o elemento da pré-história, para o aluno com paralisia cerebral, oferecer suporte para desenhar ou manipular argila, massinha se necessário, para o aluno com TEA, fornecer um modelo ou exemplo visual claro que ele possa criar, incentivando a criatividade dentro das suas possibilidades, para a matemática, relacionar para a história com formas geométricas e medidas. Peço que os alunos desenhem e identifiquem formas geométricas, círculos, triângulos, retângulos, em seus desenhos e esculturas. Use régua para medir é, e discutir conceitos básicos de medida e proporção. Para aluno com cegueira, forneça formas geométricas táteis para que ela possa sentir e identificar as formas. Para aluno com paralisia cerebral, ofereça suporte para manipular as réguas e formas necessárias. Para o aluno com TEA, use instruções visuais claras para ajudá-lo a identificar e medir as formas geométricas. Aí, apresentação e discussão. Aí, para aluno com cegueira, permita que ela descreva verbalmente a estrutura. Para aluno com paralisia, ofereça suporte para que ele possa participar da apresentação. Para aluno com TEA, permita que ele participe na medida do seu conforto, oferecendo uma estrutura clara e previsível. Aí, no encerramento, revisar os principais conceitos e agradecer a participação. Aí ele dá algumas observações. Adaptar as explicações de atividades conforme o ritmo e o interesse da turma, oferecer apoio individual aos alunos que necessitam durante a atividade, incentivar a colaboração entre os alunos, promover um ambiente inclusivo e o apoio mútuo. Aí ele coloca as observações. Essa abordagem interdisciplinar garante que todos os alunos, independente de sua habilidade, possa participar ativamente e compreender os princípios, os principais conceitos de pré-história de maneira lúdica e integrada. Aí aqui, por exemplo, eu vou solicitar, ó, reescreva
incluindo as competências e habilidades com seus códigos da, da Base Nacional Comum Curricular. E aqui, ó, precisa ser checado, viu? Precisa ser checado aqui. E, de fato, são esses os códigos. Mas aqui ele forneceu o código. Não, aí você tem que copiar e colar, ó. Você vem aqui, você vem. Perdão, aqui que eu tô fazendo pelo celular. Você vem aqui, ó, copiar, e aí você cola aonde você desejar. Aí no Word, no caso. Aí você cola no Word e faz as adaptações que você precisa, né? Aqui não foi tudo no chat porque o chat tem limite de 100 caracteres. Mas basta você ir aqui nesse botãozinho aqui e copiar e colar, certo? Aí aqui, ó, a Regiane entrou justamente no momento que apareceu aquele probleminha, ó. Se atingiu o limite do plano free para GPT-4. As respostas utilizaram o nosso modelo básico até que seu limite seja reposto amanhã, após meia-noite 18, né? Porque aqui ele se permitiu Silencia, viu? no 4. Aí a gente fecha aqui, mas ele, deixa eu ver se ele continua funcionando, pera. Elabore um roteiro de quadro sobre a pré-história, com tópicos. Ele continua, mas não em alta performance. Aqui, ó, elaborou. E agora, querem que ele tente fazer o quê? Aí, Regiane, como eu te falei ontem, ó, é simples. Você vem Certo. aqui no, no chat e aí você só vai colocar aqui o chat no, no modelo normal. Ah, Aí ele fica no normal. caramba. Agora, querem que ele faça o quê para vocês? Diga aí. Querem ver uma atividade de pergunta e resposta? Bora lá. Haja
como uma professora do ensino fundamental, anos iniciais, e elabore uma atividade social. Elabore uma atividade de interpretação do texto a partir de um poema com duas questões de interpretação. Olha, eu não disse que ele se adapta a gente, não foi? A gente não veio criando uma situação de uma sala de aula que tem aluna com cegueira, paralisia e autismo. Aí agora, como ele aprende comigo e com as perguntas anteriores, ele já cria a atividade com isso. Ele já cria a atividade para essa turma, né? Então veja, ele já colocou aqui a sugestão para esses alunos, ó. Aluno conseguira forneça o poema em formato acessível, com braille ou áudio, e permita que ela ouça a leitura do poema com a ajuda de um gravador ou aplicativo de leitura. O aluno com paralisia cerebral ofereça suporte físico para a escrita, ou a possibilidade de responder os questionários oralmente. O aluno com TEA, umas instruções claras e visuais para explicar as questões e fornecer exemplos com respostas se necessário. Essa atividade visa não só aprimorar a interpretação do texto, mas também incentivar a apreciação. Agora veio a atividade que ele propôs aqui. Ele criou um poema, ó. Ele disse o tempo da atividade, ó. Estudante de 8 anos, que foi o que a gente veio trabalhando. No terceiro ano do ensino fundamental, duração 30 minutos, desenvolver habilidade de interpretação, poema para atividade, o sol e a lua. O sol brilha no céu azul e a lua esconde-se no amanhecer. Durante o dia, o sol é o rei, mas à noite a lua volta a aparecer. O sol sorri e aquece, o sol sorri e aquece o ar, a lua dança no escuro. Eles se encontram no céu de um jeito que é puro e seguro. Aí vem a questão de interpretação. Questão 1. O que o sol faz durante o dia, segundo o poema? Aí A, B, C, 2. Como o poema descreve o encontro entre o Sol e a Lua? Aí A, B, C. As instruções para o aluno. Leia o poema O Sol e a Lua atentamente e tente visualizar o que está sendo escrito. Responda as questões de interpretação abaixo com base no que você entendeu do poema. Discussão. Após responder, compartilhe sua resposta com os colegas e discuta sobre o que escolheu as respostas. Aqui é a resposta esperada. Questão 1. Ele brilha e aquece o ar. Questão 2. Ele se encontra no céu de um jeito puro e seguro. Vamos lá, me dê desafios aí. Vamos pensando aí enquanto eu pego a lista de frequência. E aí, o que vocês querem que eu bote ele para fazer agora?
Ah, certo. Coloquei aí a lista de frequências para vocês assinarem. Uma atividade de pesquisa para casa. Ótimo. Então, bora lá. Elabore uma atividade para casa onde o aluno deva pesquisar sobre. Diga aí um assunto para eles pesquisarem. Diga aí um assunto para eles pesquisarem. Povos indígenas, pronto. Decidi. Demoraram demais. Tá claro. Povos indígenas. Sobre os povos indígenas no Brasil. Aí aqui, ó, ele colocou. Escolha um povo indígena no Brasil para pesquisar. Você pode escolher um dos seguintes povos, ou outro de sua preferência: Guarani, Yanomami, Kayapó, Inuna, entre outros. Pesquise sobre os povos escolhidos e encontre informações sobre história e origem, quando e como os povos chegou no Brasil, cultura e tradição, quais as principais tradições, rituais e festas do povo, língua, que línguas eles falam, eles têm uma língua escrita, habitações e organizações sociais, como vivem, como são suas moradias, estudos, contribuições e desafios, quais são as principais contribuições desse povo para a sociedade brasileira e quais desafios enfrentam atualmente. Aí, produção do trabalho, relatório escrito. Escreva um pequeno relatório com as informações pesquisadas. O relatório deve ter entre 200 e 300 palavras. Apresentação visual. Crie um cartaz ou um desenho que apresente visualmente os povos indígenas pesquisados. Inclui imagens, símbolos, mapas que ajudem nisso. Aí, formato da entrega. Entregar o relatório escrito em uma folha de papel ou digitalmente, conforme a preferência do professor. Anexe o cartaz ou o desenho à sua entrega, ou envie uma foto do trabalho se estiver em formato físico. Data da entrega. Data da entrega deve ser até inserir. Aí, sugestão de adaptação para a aluna cega, né? Para a aluna com, o aluno com paralisia, para o aluno TEA. Os critérios de avaliação dessa atividade de casa. Aí eu achei aqui muito complexo aí. Reúna todos estes comandos da atividade de pesquisa em um único texto de um parágrafo curto. Pronto, colocou aqui em um único parágrafo. Aí eu, por exemplo, tenho medo de meus alunos não saber como pesquisar. Aí coloco aqui, ó, crie um guia de instruções de como o meu aluno deve realizar esta pesquisa usando o Google em, no máximo, 10 passos. O texto deve ser objetivo, claro, com exemplos. Aí ele deu, ó, passo a passo. Abra o navegador, acesse o Google,
Digite o tópico da pesquisa, exemplo, povo guarani, use palavras-chave, história do povo guarani, cultura, língua, habitação. Revise o resultado, olhe o título, leia as anotações, use imagens e vídeos, organize as informações, escreva o relatório, crie o cartaz, assim por diante. Sobre filme, aí você tem que, como eu disse, ele é um banco de dados, ele não conhece tudo. Se você for trabalhar com filme, você tem que pegar a sinopse dele e explicar. E aí ele vai fazer a partir dessa sinopse. Mais algum aí? Mais algum desafio? Então, esse primeiro momento foi para planejarmos a aula, certo? Amanhã a gente continua, e aí eu mostro para vocês o planejamento de avaliação. Como é que você faz prova aqui dentro, certo? Provas, comunicados para os pais, relatórios. Amanhã a gente vê essa parte mais burocrática. Hoje a ideia era como ajudar a criar uma aula usando o site GPT. E aí, me contem, o que, que vocês acharam? As primeiras impressões dessa oficina. Micheline, Ana, Tereza. Micheline disse que gostou, deu um norte. Ana e Tereza, e aí, o que, que vocês acharam? Já tinham usado o chat GPT? Vai dar uma ajuda para preparar a aula? Michelin ainda não tinha usado, mas vai começar a usar a partir de agora, né, Michelin? Viu que é fácil, né? Aí eu uso, mas vendo elaborar as perguntas abre mais a mente. Ótimo. Teresa nunca tinha usado uma tecnologia ótima sobre como perguntar de uma forma que seja eficiente. Agora eu vou, com certeza. Ótimo. Que bom. É? Teresa, não esqueça de assinar a lista de frequência, viu? Micheline e Ana já assinaram aqui. Eu estou com elas assinadas. Então, nesse curso você vai apresentar outras ferramentas de... Vou, Ana. Vou. A gente começa com o GPT, aí depois a gente vai para o Gama, a gente vai para o de criação de vídeos, que agora não esqueci o nome. A gente também vai Luzia e tem outro que eu não me lembro também, mas a gente vai apresentar outro. A gente começa com o ChatGPT, porque ele é gratuito, mais simples e mais acessível, certo? Então, vou encerrar aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado, que estejam amanhã com a gente para descobrir como fazer avaliações, certo? Fazer avaliações, relatórios, essa parte mais burocrática do professor, né? Aqui foi mais para a parte criativa. Então, até a próxima aula, até amanhã.